Boa tarde a todos. Aqui é a professora Edna, professora de História dos 7º anos do Colégio Nivo das Neves. Nós vamos dar início hoje ao terceiro corte temporal ou ao terceiro bimestre. O nosso foco nessa primeira aula será falar da colonização da América do Norte, ou seja, a colonização inglesa, da América do Norte. Para que vocês entendam melhor, eu vou estar comentando com vocês qual o significado de colonização. O que é colonização? Colonização é um processo pelo qual os seres humanos ocupam novos territórios pelo mundo. Uma colonização ela pode ter como objetivo a habitação, para morar, para se habitar, ou a exploração dos recursos daquela região. A maioria das colonizações foram com esse intuito, a de explorar, não de povoar, mas de explorar. Porém, na América do Norte, nós vamos notar aí que há também o conceito de povoamento, não só de exploração, mas também de povoamento. Os colonizadores, eles também eram caracterizados aí, de modo geral, pelo uso da violência e da dominação dos povos nativos. Porque toda a América, ela tinha seus povos. Então, essa chegada desses colonizadores nem sempre foi de forma pacífica. Houve resistência, houve lutas e houve a dominação desses povos. A imposição de cultura e outras coisas mais que nós vamos estar adentrando aí no nosso conteúdo. Então, para que vocês entendam, a colonização é você ter um objetivo, ou de habitar aquela região, ou de explorar aquela região. Então, vamos falar aí, então, um pouquinho, dessa colonização da América do Norte. A fase comercial da exploração da América do Norte. A participação da Inglaterra na expansão marítima, que nós vimos no bimestre passado, ela vai acontecer posterior a Portugal e Espanha se lançar nas grandes navegações. Então isso vai acontecer depois, mas isso não vai alterar muito aí o que nós temos, que a gente vai estudar aqui. Apesar da diferença temporal, a colonização inglesa na América do Norte foi importantíssima para o desenvolvimento econômico da Inglaterra e de suas colônias no norte do continente americano, conhecidas como as 13 colônias. Dessas 13 colônias, nós vamos ver mais à frente que vai surgir aí o quê? Os Estados Unidos da América. Isso é muito importante que vocês saibam. É desse processo aqui de colonização inglesa que vai se formar aí os Estados Unidos. Essas 13 colônias vão se juntar e vão formar os Estados Unidos da América. Então, a primeira tentativa de colonização ocorreu no século XVI, porém, não teve grande sucesso, o sucesso esperado, mas por volta aí de 1607, vai conseguir então construir a primeira colônia da América do Norte, que vai ser a Virgínia. Então, quando perguntarem para vocês, qual a primeira colônia formada na América do Norte, vocês vão falar que é a Virgínia, que foi um nome dado em homenagem aí a Elizabeth I, que era solteira. E nós temos algumas imagens, e vamos falar como se deu essa formação das 13 colônias. As 13 colônias foram formadas entre o século XVII e o século XVIII pelos peregrinos ingleses, puritanos, também chamados aí de pais peregrinos. As colônias britânicas ou as colônias americanas, que eram chamadas aí, são várias. Vou falar o nome de algumas para vocês. Carolina do Norte, Carolina do Sul, tem aí a Geórgia, Massachusetts, tem Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, a Virgínia, São algumas dessas colônias que foram formadas. A maior parte da população era branca. Estima-se que tinha mais ou menos aí, várias descendências aí, mas a maioria sendo o quê? Brancos, tá? Que vão então
se adentrar aí a essa região da América do Norte. Aqui nós temos aqui um mapa, para vocês analisarem aí, para vocês verem, a localização dessas 13 colônias, tá bom? Vocês podem observar aí, ó, essas 13 colônias, né, o tamanho delas, a localização dessas 13 colônias, que mais tarde vai dar origem, então, aos Estados Unidos. A relação entre, né, os indígenas e os colonos, é o que muita gente pergunta, né, tem dúvidas sobre essa relação. A relação entre os indígenas e os colonos no começo não foi nada amigável. Quando os jesuítas e os portugueses vieram para o Brasil, houve uma grande resistência da parte dos indígenas em relação aos colonos. Como aqui no Brasil houve resistência, lá na América do Norte também não foi diferente, houve resistência, né? Houve resistência para a questão de trabalhar, a questão da escravização, tá? Desses indígenas. Aqui eu coloquei para vocês algum exemplo aqui de como que foi no Brasil, nesse slide para vocês verem. Aqui no Brasil, nesse processo de colonização, houve guerras, né? Houve desentendimento entre os indígenas, a questão da catequização, tá? Para que vocês já possam estar adentrando aí, né, a esse processo aí de colonizar. Para vocês perceberem que não foi fácil, né, esse processo de colonização. Aqui nós temos também algumas imagens. E nós vamos falar então como que foi lá nos Estados Unidos a relação, né, entre esses colonos e os ingleses. Para vocês terem ideia que não foi fácil, né? Esse processo também lá não aconteceu de maneira fácil. Olha, para vocês terem ideia, né, nos Estados Unidos, após a chegada, né, à América do Norte, como que foi a relação deles, né? Os colonos enfrentaram um terrível inverno e muitos morreram de fome e frio. Porém, com a ajuda, né, dos indígenas que lhes forneceram alimentos e sementes de milho para o cultivo, os colonos teriam sobrevivido. Essa história é lembrada até hoje, celebrada em uma das principais festas nacionais do país, o Dia de Ação de Graças. Então, por que existe, né, o Dia de Ação de Graças? Porque os colonos, né, foram, né, tratados de maneira cortês pelos indígenas, né, que ofereceram a eles então alimentos e sementes para que eles pudessem sobreviver. Então até hoje é lembrado nos Estados Unidos, né, o Dia da Ação de Graças. É um episódio, né, muito conhecido. Do norte ao sul, os ingleses invadiram os territórios habitados pelos indígenas, que reagiram com ataques ou guerras. A população nativa diminuiu de forma drástica, caindo de 10 milhões de pessoas no começo do século XVI para 600 mil indivíduos no final do século XVIII. Diretamente do que ocorria nas colônias espanholas e portuguesas na América, os protestantes ingleses não promoveram a evangelização sistemática dos povos indígenas. O resultado desse modelo de colonização foi a formação de uma sociedade quase nenhuma integração entre ameríndios e brancos. Então, diferente do que aconteceu na América, que eu falei para vocês aqui no Brasil, né, que eu falei para vocês aqui nesse slide aqui, houve algumas diferenças. Então, houve momentos de trégua entre os colonizadores lá na América do Norte e houve um momento de ataque. Vocês podem observar que a grande maioria dos índios foram dizimados, né, foram mortos, reduziu drasticamente a população dos indígenas na América do Norte. E aqui, como ocorreu aqui no Brasil, nesse slide aqui, que houve a catequização dos indígenas e tudo mais, na América do Norte não houve esse processo de catequização dos povos indígenas. Então aqui nós temos, né, algumas imagens e vou falar para vocês aqui que nos Estados Unidos, né, nas 13 colônias, houve uma diferenciação em colônias do norte e do centro e as colônias do sul. As colônias do norte era a região colonizada por protestantes europeus, principalmente ingleses, que fugiam das perseguições religiosas, chegaram na América do Norte com o objetivo de transformar a região
num próspero lugar para a habitação de suas famílias. Mais um fator que difere, né, a colonização dos Estados Unidos da colonização do nosso Brasil. Então, houve a intenção de povoar, não só de explorar. Esse é um ponto importantíssimo para nós. Então, o Brasil, o intuito basicamente da colonização do nosso país foi a exploração. Na América do Norte, não foi só explorar, foi também habitar, porque muitos estavam fugindo, né, das perseguições religiosas, né, eram protestantes que estavam fugindo da perseguição religiosa. Porque lembra vocês que nessa época estava acontecendo também já o que? A reforma e a contra-reforma da igreja. Então, um fato, né, vai levar ao outro. Também chamada de Nova Inglaterra, a região sofreu uma colonização de povoamento com as seguintes características: mão de obra livre, economia baseada no comércio, pequenas propriedades e produção para o consumo do mercado interno. Então não tinha aquela intenção de levar para fora, era somente para a subsistência, para sobreviverem ali, ou seja, para o mercado interno ali dessa região. As colônias do Sul. Colônias como a Virgínia, Carolina do Norte e do Sul, Geórgia, sofreram uma colonização de exploração. Eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir o pacto colonial, o mesmo que ocorria no Brasil. Era baseado no latifúndio, na mão de obra escrava, na produção para exportação e para a metrópole, e a monocultura. Vocês podem observar que havia uma diferença entre as colônias do norte e centro com as colônias do sul. Vocês podem observar aí, olha, as colônias do sul, né, do sul dos Estados Unidos hoje, aquela região ali foi o que? De exploração. Então havia, né, o pacto colonial, havia, né, a questão do latifúndio, do uso da mão de obra escrava, da exploração, né, para levar para a Inglaterra, e a produção da monocultura, que é voltada então para a exportação. Então há uma grande diferença. Vocês podem observar, se vocês analisarem os Estados Unidos hoje, vocês podem estar observando que há partes dos Estados Unidos que há um desenvolvimento maior que outras partes. Isso se envolve desde esse período aqui de colonização, a forma que os Estados Unidos foi colonizado. Então, dá para vocês entenderem aí, né, que há uma diferença. Bom, a autonomia das 13 colônias. As 13 colônias tinham um alto grau de autogoverno e eleições locais ativas, e resistiam às demandas de Londres por mais controle. A Guerra Franco-Inglaterra levou a crescentes tensões entre, né, a Grã-Bretanha e as 13 colônias. Durante a década de 1750, as colônias começaram a colaborar entre si em vez de lidar diretamente, né, com as rivalidades. Essas atividades intercoloniais cultivaram um senso de identidade americana compartilhada e levaram a pedidos de proteção dos direitos como ingleses, dos colonos, especialmente, né, a princípio aí, dos direitos como ingleses, da não tributação sem representação. As rixas com o governo britânico levaram à Revolução Americana, na qual as colônias colaboraram na formação do Congresso Continental. Os colonos travaram então a Guerra Revolucionária Americana, com a ajuda do Reino da França e em grau muito menor da República Holandesa e do Império Espanhol. Então vocês vão ver que essas colônias vão ganhando autonomia, ou seja, vão se tornando, né, autônomas, vão ganhando um certo poder, né, vão se unindo aí para a Revolução, né, Americana que irá acontecer. O comércio triangular. Durante esse processo de colonização, em algumas partes, como eu falei para vocês, vai formar aí, então, o chamado comércio triangular, o que ocorreu aqui também no Brasil. O comércio triangular foi o nome atribuído às relações comerciais estabelecidas entre 3 continentes do mundo: a África, Europa e as Américas, do Norte, Sul e Central. Entre os séculos XVI e até o século
XIX ainda vão ter essa relação ainda. Os europeus e suas metrópoles, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França, estabeleceram essa forma de exploração e fizeram do mundo atlântico um negócio bastante lucrativo. Então, esse comércio triangular, que envolvia, então, esses 3 continentes, eram relações comerciais, né, que tinham aí o objetivo, então, de gerar riquezas, né, para os países colonizadores. Tá? Não para os países colonizados, mas para os colonizadores, que na época era Portugal, Espanha, Inglaterra, França e demais aí. O principal elemento do comércio triangular foi o chamado tráfico negreiro, que envolvia o aprisionamento de africanos em seus povos, sua transferência forçada, né, a sua vinda da África forçada por meio de navios negreiros e a chegada do Novo Mundo. Todo esse movimento era organizado por agentes de tráfico. Em troca de produtos manufaturados, apreendiam e enviavam forçadamente homens e mulheres para serem explorados nas colônias europeias. Então, o processo de escravidão. Então, esse processo de escravização, né, ou de escravidão, gera o quê? Muitas riquezas, né, para os países que estavam colonizando. Aqui nós temos uma imagem para vocês observarem aí como que funcionava, né, esse comércio. Então, pegavam da África, né, e vinham, né, para as Américas, trazendo aí esses povos, né, que seriam escravizados por Portugal, Espanha, Inglaterra, na América. Então, tudo isso gerava o quê? Lucros, né? Lucros importantíssimos aí para os países que estavam colonizando. Então, a gente pode observar, né, que havia então a presença de africanos, que havia esse processo de colonização e há essa diferença então, né, de colonização em relação ao nosso país. Então, se você pega a colonização da América do Norte e compara com a nossa colonização, a gente pode observar que há traços diferentes, que lá na América do Norte houve povoamento e houve exploração, e menos quantidade que no Brasil. No Brasil nós tivemos então basicamente o que? Exploração. Então há essa diferença. Nós podemos observar até mesmo pelo nível de desenvolvimento, né, do nosso país com os Estados Unidos. Pode observar que o desenvolvimento dos Estados Unidos é um pouco maior, né, do que o nosso, porque desde esse primórdio aí, né, já desenvolveu o quê? Uma diferenciação entre povoar, colonizar, que é muito importante. Nas outras aulas que nós vamos ter durante, né, as semanas próximas, nós vamos especificar, né, o Brasil. Hoje o nosso principal foco era falar um pouco aí da América do Norte, das colônias do Sul, né, do Centro, do Norte, para que vocês possam estar entendendo esse processo de colonização. E depois também nós vamos estar falando como que essas colônias dos Estados Unidos deixaram, né, de ser colônias na Revolução, passaram então, né, a se unir e a chamar então Estados Unidos da América. Então nós vamos estar falando disso um pouco mais à frente, ok?